Primeiramente, um bom dia a todos. Quero agradecer de forma especial a participação dos nossos painelistas. Dizer que esse evento, esse movimento, na verdade, Conexão Logística, ele tem dois propósitos. Um é o de trazer informações sobre o mercado, sobre o que está acontecendo, perspectivas futuras, enfim, né, de uma forma geral, tudo aquilo que nós temos passado e a transformação que tem ocorrido nesse período. E o outro objetivo é a gente trazer informações especificamente sobre a logística, como ela pode melhorar o processo nas organizações, como ela pode tornar mais eficiente as empresas. E o tema é muito pertinente porque a logística no e-commerce foi bastante utilizada, exigida nesse processo, né? Nunca se utilizou tanto devido a essas restrições. Então, a composição do tema de hoje é um oferecimento da Pitney Bowes e a gente procurou, nesse processo, reunir agentes da cadeia que faz sentido, que tem ligação, né? Para a gente entender como se comporta, como as empresas podem melhorar mais esse processo, como a gente tem dificuldades e como sanar essas dificuldades. Eu quero fazer o meu cumprimento especial ao Júlio Penha, diretor de eventos da ABECOM, importante agente, elo aí em todo esse processo. Júlio, nossos cumprimentos, sua saudação inicial, por gentileza. Obrigado, Leonardo, obrigado pelo convite, um bom dia para todo mundo que nos assiste. Vamos tentar aqui passar para quem está nos assistindo o máximo de informação possível. Bacana, Júlio. Obrigado pela participação. O diretor comercial América Latina da Pitney Bowes. Rodrigo, por gentileza, suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, obrigado aí pela participação. Bom dia a todos, primeiramente. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer você, Leonardo Logistic, toda a equipe, ao Júlio da Bicom, presença dele, e ao Marcos Canteiras, da Tempilog, pela oportunidade dessa apresentação. Obrigado, gente. Ok, bem-vindo, Rodrigo. Ricardo é um importante elo também nesse processo. O Ricardo nos trará informações sobre ele como operador logístico, quais as suas dificuldades, o que teve que mudar, implantar, enfim, também nessa velocidade exigida pela logística nesse momento. Seja bem-vindo, Ricardo. Suas considerações iniciais, por gentileza. Ô, Leonardo, muito obrigado aí pela oportunidade, Rodrigo, através da Pitney aí, né, da gente participar desse bate-papo, Júlio da Bicom. Para nós da Tempilog é sempre muito importante participar dessas discussões sobre tecnologia. Tecnologia é um dos nossos focos aí, né, nas últimas décadas. Então, para nós é muito importante conversar sobre tecnologia e automação nos processos logísticos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Perfeito. Bom, queremos informar a nossa audiência que pode fazer perguntas através do canal de bate-papo. À medida do possível, a gente vai responder essas perguntas, senão nós enviaremos depois aos painelistas para que eles respondam a vocês. Esse material também ficará gravado e será postado no YouTube para compartilhamento, enfim. É um tema muito relevante, desejo um bom debate, um bom painel a todos. Convido neste momento o Júlio para iniciar a sua apresentação. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhado. Estão vendo minha tela direitinho? Perfeito. Vamos lá. A ideia hoje é falar um pouco sobre os desafios da logística no e-commerce. Nós temos muitos desafios pela frente e vamos tentar passar isso aqui para vocês. Meu nome é Júlio Penha, eu sou diretor executivo da ABECOM Bahia, diretor de eventos da ABECOM de Santa Catarina e CEO da Bicom Transformação Digital. Aí vocês têm meus dados, meu WhatsApp, meu e-mail, se quiserem fazer algum contato posterior ou mandar perguntas agora para o Leonardo, vamos estar à disposição para responder. A ABECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, é a entidade mais representativa do e-commerce no Brasil e procura defender os interesses da economia digital e também promover o desenvolvimento do e-commerce brasileiro. Nós temos por volta de 6 mil associados. Nós pedimos para que quem pudesse associar, é uma associação bastante relevante no setor
e nós fornecemos pesquisas, promovemos eventos, fazemos missões comerciais para fora do Brasil, temos uma atuação jurídica bastante interessante. Nós chegamos, por exemplo, até o Supremo Tribunal Federal em defesa de algumas ações para o comércio virtual no Brasil. Vamos falar um pouco sobre o panorama do e-commerce no Brasil, pós-pandemia. É interessante que todo mundo quer saber o que vai acontecer com o e-commerce depois da pandemia. Então a gente começa a ver uma série de manchetes no jornal que deixam a gente bastante animado. Muita gente acaba achando que o coronavírus é nosso parceiro, porque ele está atraindo um crescimento muito grande para o comércio online de uma forma geral. De todas essas manchetes, a que mais me chamou a atenção particularmente é essa da Folha de São Paulo, dia 22 de julho, que diz que o comércio digital ganhou 7,5 milhões de consumidores e que eles vieram para ficar. Isso significa um avanço de uma década ou mais, até nos processos de digitalização das empresas do varejo, sobretudo. Muitas pessoas agora, com a pandemia, estão procurando vender, trabalhar, oferecer seus produtos através do comércio online. E eles foram praticamente obrigados a entrar nesse mercado, por causa das lojas fechadas e esse problema todo. O que nos deixa mais contentes, vamos dizer que se pode dizer isso, é que muitas dessas pessoas que começaram a comprar online devem manter esse ritmo, devem manter essa forma de consumo, de varejo, sobretudo. Isso vai fazer com que todos os nossos processos de e-commerce se valorizem e que a gente consiga passar para um patamar de venda mais adiantado, né? Eu quero trazer alguns números do e-commerce que a gente tem através de pesquisas da Nielsen e Ebit, que mostram a evolução do varejo, do e-commerce no varejo, de 2010 para cá, até 2019, que é o último relatório que nós temos. O e-commerce ele vem crescendo anualmente na casa de 18%, ano a ano. Nós tivemos vários anos de recessão econômica com PIB negativo, mas o comércio eletrônico ele continua se mantendo. Nós fechamos o ano passado em 61,9 bilhões de reais de volume, sem contar a emissão de passagens aéreas, hospedagens, essas outras formas de venda online. Isso significa que nós temos um crescimento constante e consistente, sobretudo, no e-commerce brasileiro. E nós visualizamos um crescimento ainda maior no pós-pandemia. Aqui eu quero mostrar que em todas as regiões do Brasil aparece um crescimento consistente do e-commerce. Esses dados aqui mostram que em todas as regiões teve um crescimento bastante interessante. Evidentemente que a região sudeste e a região sul são as que mais crescem, exatamente pela concentração do PIB aqui no sul e sudeste, mas o resto do Brasil também é importante e eu quero falar daqui a pouco sobre o crescimento nas regiões. Aqui está, todas as regiões, isso já é no pós-pandemia, tá? Isso é uma pesquisa feita entre 17 de março e 27 de abril de 2020, comparado com o mesmo período de 2019, que mostra o crescimento do e-commerce na pandemia. Portanto, reparem que a região norte é a região que mais crescimento teve, porque era uma das que menos vendia. Em seguida, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste se mantém com um crescimento mais menor. Reparem esse dado que é bastante interessante. 54% do e-commerce no Brasil é feito na região Sudeste. Portanto, o consumo de e-commerce no Brasil, um pouco mais da metade, é na região Sudeste. E se a gente for olhar esse número por um outro ângulo, eu posso garantir para vocês que 46% do e-commerce está no resto do Brasil e que é pouco explorado. Hoje, as empresas que entram para o e-commerce, e no pós-pandemia, na pandemia, muitas empresas estão procurando a venda online, eles vão se concentrar todos praticamente na região Sudeste e um pouco na região Sul também, que é onde está a maior concorrência. Portanto, se nós conseguirmos olhar, e isso é muito relevante para quem trata de logística, se nós conseguirmos olhar que o Brasil tem 46% a ser explorado, mas que vai depender da operação logística, é uma excelente oportunidade de investimento
no comércio eletrônico. Ok? Os desafios da logística. Eu sempre digo, a minha empresa, a Bicom Transformação Digital, é uma empresa especializada em e-commerce e em marketing digital, e eu sempre digo para os meus clientes que criar um e-commerce, fazer uma venda online, tem os seus segredos, tem as suas particularidades, mas não é uma coisa muito difícil. É investimento, é trabalho, é o fornecimento, é embalagem, é preço, é um site que vende, enfim. Mas quando o lojista, sobretudo do varejo, ele entrega o produto dele para o operador logístico, seja o correio ou transportadora, começa a parte mais sensível, porque ele perde o controle total da operação dele. Portanto, o que vai acontecer depois que o produto saiu do meu CD, não depende mais de mim enquanto e-commerce. E é aí que começam os problemas, onde nós temos 21% das reclamações do Reclame Aqui são referentes à questão de logística. O custo de logística hoje médio no Brasil está na casa de 18,7% do faturamento bruto das empresas. Isso significa que esse custo é muito maior do que o lucro que a empresa tem, é um custo parecido ao custo fiscal que uma empresa tem, quando ela não é uma empresa pequena. Portanto, a logística é o setor mais sensível e que deve ser olhado com muito cuidado daqui para frente, porque o volume de vendas tende a crescer. Olha, reparem nesse gráfico que eu trouxe também do Nielsen EBIT, que mostra que o prazo de entregas melhorou muito nos últimos tempos. Reparem que as entregas no prazo estão na casa de 80%, 90% no centro-oeste, e reparem que no sudeste é o pior prazo de entrega. Ele só é 83%. Porque todas as empresas estão concentradas aqui. Temos o problema da logística nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, mas reparem também que o centro-oeste, por exemplo, ele é 90% entregas no prazo. Esse é um dado bastante interessante para que nós possamos controlar a nossa operação de e-commerce na questão de logística. E reparem também uma auditoria do TCU, publicada agora em fevereiro de 2020, feita nos Correios, e diz que o Correio atinge 97% do índice de entrega no prazo. Eu não tenho exatamente esse dado, é um dado muito difícil de conseguir, mas os Correios hoje eles devem representar seguramente 85% a 90% da logística dos e-commerce no Brasil, sobretudo dos pequenos. Nós estamos falando de um volume gigantesco de pequenas lojas de varejo que trabalham exclusivamente com os Correios. Os Correios, aparentemente, têm o melhor custo-benefício, eles estão praticamente integrados a todas as plataformas de e-commerce e eles ainda dizem, segundo o TCU, que atingem 97% de entrega no prazo, que é um número bastante interessante. Deixa eu mostrar para vocês uma pesquisa da Becom, feita no primeiro trimestre de 2020, com 31 mil lojas virtuais ativas e uma margem de erro de 6 pontos percentuais. A pergunta foi: que tipo de frota a sua empresa utiliza? Reparem que aqui, de 2013 a 2019, a imensa maioria utiliza os Correios como operador logístico principal. Tem os transportes privados, tem a frota própria. Esses números não vão dar sempre 100%, porque muitas empresas usam frota própria, transportadoras e Correios ao mesmo tempo. Portanto, reparem que vinha tendo um crescimento de 2013 para cá de transportadoras privadas. Esse crescimento se mantém. A frota própria vem diminuindo, porque os custos devem ser muito maiores, eu imagino, né? As transportadoras privadas apresentam crescimento e os Correios vinham descendo, vinham caindo o volume. Mas me parece que em 2019 começam a subir novamente. A próxima tela é sobre o custo. Quanto custa a logística no seu negócio? Sempre lembrando que são de lojas virtuais ativas. De 2013 para cá, os gastos com transportadoras vêm crescendo. Não é? O que vem caindo é o gasto de manuseio
e, sobretudo, os gastos de armazenagem. Mas esses custos gastos com transportadoras vêm crescendo em função também do volume de vendas crescentes do e-commerce. Aqui também outro dado muito interessante. Qual o tempo médio de entrega em dias para cada uma das regiões abaixo? Está um pouco pequeno, talvez não dê para ver muito bem. Começa com São Paulo capital, São Paulo interior, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Recife, Porto Alegre e Manaus. São Paulo capital e São Paulo interior, ao longo dos anos, ele vem se mantendo estável. 3 a 4, 4 a 5 dias. A partir de Rio de Janeiro capital, os prazos de entrega dos e-commerce começam a sofrer um aumento. Então, de 3 dias no Rio de Janeiro capital de 2013, passou para 6 dias em 2019. Em Recife, de 6 dias em 2013, vai para 10 dias em 2019. Portanto, os prazos têm aumentado, os prazos de entrega para o cliente. Isso impacta diretamente na operação do e-commerce. Uma venda virtual, ela tem esse processo de compra não presencial, ela gera uma expectativa no cliente comprador, e quanto antes ele recebe, melhor para o e-commerce e para o cliente. Portanto, esses prazos não podem se alongar muito. E é o que tem acontecido, infelizmente, nos últimos tempos. Os desafios da logística no e-commerce, o que a gente vê, falando em logística, é geralmente o diferencial da última milha. A última milha que é a mais difícil, que é a mais complicada. As operadoras de logística são bem organizadas, trabalham direito, mas elas não têm, infelizmente, uma estrutura operacional que permita que a última milha seja cumprida com precisão. Daí os prazos que vêm crescendo nos últimos anos de entrega nessas cidades maiores. Eu digo que falta habilidade, tecnologia e comunicação. Não é só uma questão de competição. A logística, ela é a parte mais sensível do e-commerce, ela tem muitos desafios, mas tem meios de superar esses desafios. Se em cidades como São Paulo, capital e interior, que são os maiores centros urbanos do Brasil, ele consegue se manter, os prazos de entrega conseguem se manter constantes, por que em outras cidades não é a mesma coisa? É preciso mais investimento em tecnologia. E é preciso que o operador logístico entenda que e-commerce não é uma simples entrega. Ela envolve uma série de expectativas, ela envolve uma recompra, mais para frente eu quero falar um pouco sobre isso. Ela envolve a necessidade daquela pessoa. Ela compra online, ela sabe que tem um prazo para receber o produto e ela precisa receber aquele produto dentro do prazo. E eu digo que o maior desafio, talvez, da logística não é a última milha, mas sim é a primeira milha. Os operadores logísticos talvez não tenham entendido este momento de pandemia, principalmente. Com toda a dificuldade que nós sabemos que existe a malha rodoviária, os horários possíveis de fazer entregas e coletas e tudo isso, a primeira milha é o contato inicial do operador logístico com o e-commerce. Então, ele vai retirar o produto, ele vai fazer a coleta e vai ter que dar um tratamento para aquele produto para que ele consiga chegar no prazo, no local adequado e em perfeitas condições. Eu chamo isso de primeira milha e é uma batalha porque é um cliente novo para o operador logístico, né? Reparem que o E-Commerce Brasil, que é um site especializado em e-commerce, ele diz que a gestão de fretes como diferencial competitivo é o mais importante. Veja só o que a Covid fez conosco, o que a pandemia fez conosco. Ela fez com que o consumidor ele passasse a constante o volume de logística de quem fazia compras em outras cidades, em outros estados. Eu recebi uma consulta para uma proposta de consultoria para Macapá, capital do Amapá, que quer desenvolver um marketplace local de fornecedores e compradores locais. Aí eu digo, mas você vai fazer um investimento numa cidade distante? Por quê? Ele diz, nós não conseguimos mais comprar produtos de outras cidades, de centros urbanos maiores, de sul e sudeste, porque o custo de frete acaba sendo muito elevado. Então o consumidor está comprando na sua região.
A experiência de compra passa necessariamente pela logística. Se coloque como comprador. Se o produto não chega no prazo correto, se a embalagem está danificada, se o entregador não conseguiu se comunicar com o porteiro do meu prédio, se chegou num horário onde não tinha ninguém em casa, ele foi embora, isso afeta sobremaneira a experiência de compra. Tá? O consumidor do varejo, e nós todos somos consumidores, nós não compramos produtos, nós compramos serviços. E a logística é uma parte fundamental desse serviço. Portanto, a cada recompra é uma nova venda para o operador logístico. É um novo transporte de mercadoria. E a recompra, necessariamente, ela só vai acontecer se todo o processo de compra online foi eficiente, se ele chegou no prazo, se era o produto que eu precisava. Portanto, é muito importante que o operador de frete, o operador da logística, pense na operação do e-commerce como um serviço e não simplesmente como um produto. Então, o que é preciso fazer? Primeiro que nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas sabemos que é preciso fazer alguma coisa. Digitalizar e automatizar é um processo que já vem acontecendo em algumas grandes empresas. Daqui a pouco o Rodrigo vai inclusive falar isso da Pitney Bowes, dos processos de automatização. Eu entendo que um treinamento constante dos operadores da logística, de quem faz a coleta, do motorista, do entregador, tem que ser feito. Existe uma relação entre as pessoas que tem que ser treinada constantemente. Tem que haver um investimento em tecnologia, porque não é possível que, se eu compro um produto dos Correios, eu consigo o rastreamento dele pelo site dos Correios. Portanto, é uma tecnologia, eu consigo rastrear. Por que as transportadoras, ou algumas transportadoras, não conseguem rastrear o produto? Outro dia, numa operação de e-commerce que nós fizemos, o cliente queria saber onde estava o produto dele, eu liguei para a transportadora. Aí ele me disse assim, o celular do motorista está descarregado. Como se toda operação do e-commerce daquela empresa dependesse da carga de bateria do motorista daquele caminhão especificamente. Isso é uma coisa que tem que ser revista e a tecnologia está aí para nos ajudar. E o investimento em saque, o atendimento ao consumidor, não só o e-commerce que despacha o produto, mas o cliente do e-commerce que compra o produto, que pode também ser atendido pelo operador logístico, é muito importante. E isso tem que ser feito um investimento onde ele consiga atender de forma correta. A minha mensagem final é que esse é o momento. Agora é a hora de se fazer os investimentos. Que nós vamos ter dificuldades, com certeza, elas sempre existiram, vão continuar a existir. Existem dificuldades que não dependem de nós, como imagine, por exemplo, uma pandemia acontecer no mundo todo. A gente não consegue controlar isso. Mas o que é do nosso alcance, nós temos que fazer, porque as dificuldades sempre vão ocorrer. Eu agradeço vocês pela paciência. Aqui estão meus dados novamente. Quem precisar entrar em contato, WhatsApp e e-mail, e nas redes sociais eu estou à disposição também. Leonardo, volta contigo. Excelente, Júlio. Como a gente percebeu, né, o crescimento desse segmento e a importância, ao mesmo tempo em que cresce a oportunidade, cresce a necessidade de sermos mais eficientes, né? Quer dizer, mostra os pontos fracos aí. Interessantíssimo e muito bem colocado esse panorama, Júlio. Obrigado. Convido agora o Rodrigo Melo, para trazer, então, essas tecnologias, Rodrigo. Como a gente pode melhorar esses processos, ter ganho de produtividade. A partir de agora está contigo. Conseguindo ver minha tela aí? Bom, obrigado novamente pela oportunidade. Nós vamos abordar hoje sobre a automação para a logística no e-commerce. Justamente o que o Júlio falou, tá? Meu nome é Rodrigo, né? Eu sou gerente de canais da Pitney Bowes. Falando da Pitney Bowes. Pitney Bowes é uma empresa global de tecnologia e soluções de logística. Envio de documentos, encomendas e pacotes, com 100 anos de história e mais de 16 mil colaboradores ao redor do mundo. Eu costumo dizer que não passa uma carta na mão de vocês
que não tem o dedo da Pitney Bowes. Aquela chancelinha, aquele estampa, aquele mapinha azul que vocês encontram na carta do lado direito, nós somos percussores da máquina de franquia, que nós chamamos de MDF, atendendo mais de 1.000 agências hoje no mercado postal em todo o território nacional. Eu vou falar um pouquinho abordar rapidamente alguns insights, algumas notícias que vêm de encontro com o que o Júlio falou. O Bradesco, o BBI, Banco de Investimento, divulgou o crescimento da Magazine Luiza, da B2W, da Via Varejo e do Mercado Livre, e quase dobraram as ações nesse momento de pandemia. Outro dado relevante, com a pandemia, olha que loucura, hein? Nesses 30 minutos que nós estamos conversando, abre uma loja virtual por minuto no Brasil. Essa semana passada, saiu essa notícia, a Braspress investe mais de 105 milhões em transporte de caminhões, tudo isso puxado pela alta do e-commerce. E por último, essa é muito relevante, eu achei uma loucura, o Mercado Livre, ele ultrapassa a Vale e a Petrobras, se tornando a empresa mais valiosa da América Latina. Vejam só. Com tudo isso, com todo esse aumento, o que está acontecendo? Justamente o que o Júlio comentou, que é o gargalo na logística. Alguns obstáculos podem influenciar isso. E a Pitney vai apresentar, nesse momento, tecnologias de pesagem, cubagem, triagem, classificação, que ajudam nesse gargalo. Vejam, e as queixas do PROCON dobraram nesse momento de pandemia. As reclamações das vendas online, só nesse primeiro semestre, superaram 55% do ano de 2019. Com isso, a pergunta é, com a transformação digital, como podemos acelerar o processo e beneficiar as operações na logística? É essa a pergunta. Como podemos? Com palavra que hoje a gente está escutando muito, automação. Como eu falei, a Pitney vai apresentar soluções inovadoras nessa minha apresentação sobre tecnologia de pesagem, cubagem, sortagem e automação logística, com maior produtividade e assertividade. Vou detalhar agora os tipos de tecnologia. Nós temos tecnologias de cubagem, pesagem, triagem e classificação. Na tecnologia de balanças estáticas, cubagem. Por que estática? Depende de uma pessoa para colocar e fazer a leitura do objeto. As três máquinas, elas têm o mesmo objetivo, capturar as dimensões de altura, largura, comprimento e peso e passar para o sistema do cliente, seja ele o WMS, o RP e assim por diante. Nós temos três modelos. Há um chip desk, há um chip WAN e há um chip standard. Eu falo que é a avó, a mãe e a filha. Falando rapidamente de cada um, há um chip desk, ela pega no máximo 10 quilos, ela pega no máximo 40 por 40 por 40 e mínimo 5, 5 e 5. Ela é apenas de área útil 1 metro quadrado, pega objetos irregulares, leitor automático, leitor de código de barra manual, bivolt, e os dimensionadores deles é ultrassônico. O modelo de integração é web service e a conexão a cabo à rede.
Essa máquina nós lançamos em 2019, com o objetivo de postos avançados, devido ao tamanho dela, para otimizar aí a fila das empresas que capturam objetos dessa demanda, tá? Empresas de e-commerce também e assim por diante. Aí vamos falar um pouquinho da OnChip One. Ela seria o campeão de vendas nosso, com mais de 300 equipamentos instalados no mercado postal, de transportadoras, empresas de e-commerce e etc. Vou falar rapidamente de aplicações dela, acho interessante. Essa máquina de cubagem, a gente pode cadastrar produtos na entrada do estoque. Tá? Na expedição, nós podemos conferir as dimensões de peso, medidas, capturar dados, cubados e assim por diante. E também podemos pegar todos os dados desse peso cubado do cliente e imprimir a sua etiqueta numa impressora térmica. Como tem algumas aplicações aí, cada um do seu e-commerce, se quiser, ele imprime já a etiqueta dele com o destinatário, já vai com a informação e assim por diante. O máximo dela é 30, já pega o padrão e-commerce, 30 quilos. O mínimo, 777, 105, 60 e 72 é o máximo. A área útil dela, 4 metros quadrados. É objetos regulares, o leitor manual, bivolt, também sensor dimensionador ultrassônico, modelo de integração web service e conexão de rede, cabo e Wi-Fi. Aí nós temos um modelo mais robusto, de fácil manuseio, ocupa pouco espaço e garante muita rentabilidade para o cliente. Muito adequado para o mercado de transportadoras. Por quê? O máximo dela é 100 quilos. E ela pega também um tamanho maior de encomendas, até 150 centímetros. O tamanho de área útil dela é 5 metros quadrados, embalagem dela regular e o leitor manual. Voltagem bivolt e o sensor dela também é ultrassônico. Modelo de integração web service, Wi-Fi e cabo. Tem um vídeo da máquina, onde aqui o engenheiro da empresa, o Maurício, apresenta o equipamento, só para a gente ter uma noção, o OnChip One. Aqui a gente chama de caixa de calibração, onde nós colocamos a encomenda. Ele vai falar aí sobre as dimensões, altura, comprimento, profundidade e peso. Onde ele está com a mão é a balança. E em seguida ele vai falar dos sensores ultrassônicos. São 4. 1, onde está meu mouse. 2, 3, 4. Com esses sensores a gente captura as dimensões e peso em segundos. Ele vai mostrar aí com o leitor de quadrilha de barras. Isso já vai para o seu WMS, TMS, RP do cliente, essas informações. Queria falar de um case de sucesso de equipamentos estáticos, bem legais. Antes, todo o processo era feito manualmente 12 horas, para um manuseio de 12 mil itens por dia. Eram necessários 25 colaboradores no processo. Hoje, constituem 6 cubadoras, 8 horas para manuseio para os mesmos 12 mil itens por dia, com apenas 8 colaboradores envolvidos no processo. Veja a redução que teve aí, de 68%. Agora eu vou falar sobre as tecnologias de balanças dinâmicas. Aí nós temos as balanças com esteiras, a gente chama com esteira. Essa é a dinâmica standard. E depois nós temos a dinâmica premium. Nesse slide fica fácil de apresentar e analisar a diferença de uma para outra. Você vai ver que aqui no meu mouse, essa aqui ela tem um portal de leitura automático. Falando rápido da standard, ela já pesa, é um equipamento para um fluxo de volume maior, né, para clientes, ela já pesa até 60 quilos, um excelente custo-benefício essa máquina. O espaço também é maior, 50 metros quadrados. Ela lê objetos irregulares.
O leitor dela ainda é manual. E aí eu gostaria de explicar rápido sobre dois tipos de dimensionadores, o laser e o óptico. A máquina ela tem dois portais de dimensionadores de leituras para fazer a cubagem. O óptico, através de foto, e o laser, através de 3D. A diferença de um no outro é que o óptico ele vai ter algumas restrições, principalmente objetos escuros. O laser não. O laser é mais rápido. Por isso a gente tem a questão consultiva comercial para analisar cada cliente, cada demanda e cada objeto do cliente. Ela é monofásica, 220 volts. Aqui está um vídeo da máquina. Vai ver que é super interessante. O que faz o tracionamento, o que puxa a caixa é o próprio gatilho do leitor de mão. No caso aí é um leitor sem fio. Você está vendo que eu estou passando várias medidas de caixa. Todo o processo que a transportadora estaria fazendo manualmente, ou o embarcador e assim por diante, ele pode fazer isso automático. A gente fala de cadenciamento, né? Entrada e saída. Isso dá um fluxo de trabalho. Aí vamos falar da Premium. A Premium é para quem tem também um grande fluxo de volume e uma grande capacidade produtiva. Ela também pega irregular. O grande diferencial dela é exatamente esse, o leitor de código automático. Voltagem monofásica 220, e como a outra nós temos os dois tipos de dimensionadores, tanto o laser como o óptico. Ok? Veja que com o laser, dependendo do tamanho da balança, nós temos máquinas de produtividade de 3.600 até 2.400, tá bom? Ora, e aqui está o vídeo do equipamento. No caso, o operador, ele só tem que colocar a caixa, diferente da standard. Ela se torna muito mais produtiva. O leitor, no caso aqui, eu peço desculpa, o cliente optou um leitor lateral aqui, e está bem atrás do pallet, mas o default da máquina é de topo, que vai em cima do equipamento. Falando de case de sucesso. Antes, a cubagem da conferência de peso era feita de forma manual e aleatória. A gente sabe que muitas empresas nem fazem, às vezes é por amostragem. Muitas cargas eram transportadas com prejuízo na operação, produtividade muito baixa. O depois, o hoje, possui 20 equipamentos modelos distintos. Processam aproximadamente 50 mil volumes dia. Um incremento total entre 8% a 10% na receita. Por quê? Ele começou a conferir o deparo, o que o cliente informa na nota, cubando 100%, e aí hoje ele tem o valor real do peso cubado de todos os clientes. Falando de automação também, nós vamos falar agora da tecnologia dos sistemas que a gente chama de on-chip sorter, que é a solução de triagem e classificação. Esses sistemas são utilizados para aplicações de separação, classificação por rota, destino, praça, entrega, conferência e notas fiscais, etc. A gente consegue fazer toda essa parte de triagem para o cliente. É bom frisar também que o sistema é totalmente modular e personalizado. Dentro da Pitney, nós temos profissionais qualificados para personalizar o projeto conforme a demanda do cliente. Como agora é um case, nós vamos mostrar 4 cases, é um varejista conhecido no mercado de roupas. Ele começou numa crescente no e-commerce, vendendo 100 pedidos dia, 200, 400, chegando a 4.000 pedidos dia. Nos procurou, um número grande de operação de pessoas, separando o pedido. Aqui nós estamos separando por pedido, caindo nas gaiolas. Essas gaiolas já são tradicionais no mercado de transporte. Cada gaiola dessa é um contrato com uma transportadora. A transportadora, no final do dia, pega. Hoje ele faz esse mesmo processo com 1 a 2 pessoas. Detalhe, assertividade. Passou no leitor, informou qual é o pedido.
Aqui é Expresso Sul-Americano. Como a maioria das transportadoras, a entrada e saída pela mesma doca. Esse cliente ele tem um volume de 13 mil caixas dia, a operação dele, com 22 pessoas classificando no chão, na mão, na unha, essas 13 mil caixas. Cadê a caixa do Rodrigo? Cadê a caixa do Júlio? Cadê a caixa do Ricardo? Do Leonardo? Trabalhando quase 10 horas por dia com 22 pessoas. Nos procurou pela questão de espaço e hoje ele postou o caminhão ali, ele já cuba todo o produto dele, as 13 mil caixas, já classifica. Na verdade, isso aí é uma linha do tempo. O que ele está fazendo em 4 horas, ele deixou a gente fazer um vídeo de 4 minutos. Ele classifica as mesmas 13 mil caixas com 8 pessoas e também, detalhe, com assertividade. Hoje ele tem totalmente assertividade do que ele está fazendo. Esse é um cliente do Sul, Translovato. Para quem não conhece, é um cross-docking, né? Entrada de recebimento de mercadorias pela direita, destino e saída pela esquerda, totalmente automatizado, com a solução de cubagem Nossa Sorte. Aí está passando pela balança, caixas rígidas, fazendo deslocamento aí no sorte para a esquerda e para a direita. Com isso, aumentou a produtividade da empresa, diminuição de manuseios, você vê que deixa do operador ficar manuseando muita caixa, né? Diminuiu o índice de avaria, porque coloca no chão, tira no chão, coloca no chão. Assertividade, que passou no leitor, não tem como errar, porque a etiqueta fala, o leitor manda para a sorte. No caso aqui, ele está com 3 leitores, 2 laterais e um de topo, otimizou todo o processo, porque cada sorter dessa é uma rota. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, e os caminhões já estão aguardando e esperando. E por último, eu falo que essa é uma apresentação flex. Como eu disse, nós personalizamos os projetos. Essa é uma transportadora no interior de uma empresa de e-commerce também no interior de São Paulo. Por que flex? Eu mostrei num vídeo a Translovato com caixa rígida e mostrei uma empresa varejista com flyer, polybag, plástico. Né? No caso, esse cliente, ele queria a sorte personalizada, ou seja, com os 2 modelos. Então, ela está passando pela cubagem. Veja que ela já é na diagonal, ela é diferente da Translovato. Já mudamos aí o processo para a questão de espaço. Olha o fly passando. E aí era o desafio. Você vê que tem até uma gravidade aí na esteira. O fly é muito mais leve do que a caixa. Então, nosso medo era que desse buffer aí e parasse o equipamento. Não para. E hoje o cliente está aí fazendo, em média, mais de 20 mil caixas de. Aí, os benefícios, agora eu queria falar os benefícios da sortagem, da classificação. Nós temos um aumento de produtividade, segurança no manuseio das mercadorias, agilidade e triagem na roteirização, redução de custos operacionais, ficou claro na apresentação, diminuição de tempo de descarga no carregamento. Vou anotar aqui o que o Júlio falou, a primeira milha, gostei disso. Redução de avarias. Rastreabilidade no objeto do CD. E quando ele passa no leitor, você tem certeza que ele está no seu CD. Aumento de capacitação humana. Qualidade dos profissionais e qualidade de vida. Ele deixa de carregar peso. Isso, ele acaba tendo uma qualidade melhor nos profissionais. E eliminação de algumas etapas, com certeza. Bom, o que eu queria falar rapidamente é mostrar o line-up todinho nosso. Deixar aí as perguntas, a gente sabe que vai ser para o final, mas eu vou deixar também o meu contato. Meu nome é Rodrigo, melo@pb.com, aqui está o telefone, e aqui tem o QR Code da nossa empresa.
Essa apresentação vai ficar no YouTube, vai ficar disponível depois. Tudo que eu apresentei de catálogo, folder, vídeos, vão estar lá. É só clicar no QR Code e aparece o site da Pitney. Queria agradecer, muito obrigado a todos. Maravilha, excelente, Rodrigo. Percebemos que realmente opções e condições e tecnologia nós temos para otimização, para ganhar essa escala na produtividade, que eu vejo que esse é o desafio agora, e a gente está complementando as informações, o Júlio falando das oportunidades, agora o Rodrigo trazendo a tecnologia, e vamos ver na prática como isso tem funcionado, como funcionou, embora o Rodrigo já citou alguns cases, mas o Ricardo está aqui com um case quentinho, né, Ricardo, e muito interessante aí para mostrar também para os nossos clientes e parceiros. Ricardo, fica à vontade. Legal, Leonardo. Geralmente funciona assim, né? Os clientes crescem aí, cresce a demanda de serviço logístico e a bomba cai no nosso colo e a gente tem que resolver aí, né? Então, a ideia aqui é mostrar uma apresentação da Templog para falar dos nossos desafios justamente nos serviços logísticos e também sobre o case, né? A gente adquiriu uma balança de cubagem aí da Pitney, trazer alguns números aí. Então, vou iniciar aqui a apresentação da Templog, tá bom? Estão visualizando minha tela? Sim. Perfeito. Tá bom, só falando rapidamente sobre a palestra, né, sobre a apresentação, a gente vai falar um pouco de tecnologia aplicada à logística. Meu nome é Ricardo Canteras, atuo como diretor de soluções na Templog, minha origem é tecnologia, e hoje eu estou aqui com esse desafio na parte comercial e de novas soluções, justamente buscando trazer eficiência e contribuir com o desenvolvimento dos negócios dos clientes da Templog. Antes de iniciar sobre a Templog, eu gostaria de passar um vídeo rapidamente, que eu acho que é legal, que a gente desenvolveu no final do ano passado e tem tudo a ver com esse movimento que a gente está nesse momento de revolução logística, né? Já era antes da pandemia, mas só fez crescer mais ainda aí com a pandemia essa necessidade desses serviços logísticos, então acho que faz sentido a gente compartilhar esse vídeo. Anos atrás, o mundo era outro. Tudo acontecia de forma mais lenta. A comunicação era limitada e muitas vezes inacessível. Celulares eram artigos de luxo e o GPS era um sonho. E o velho guia de ruas que ficava debaixo do banco do carro. Hoje tudo mudou. O guia de rua se transformou no GPS, que se fundiu com a câmera, que virou um videogame, que virou um celular moderno. Se conecta com um simples toque quando e onde você quiser e não se desconecta nunca. Os costumes acompanham as tecnologias ao mesmo passo. É a revolução logística em andamento. Consumidores já não precisam nem do guia, nem do GPS para ir atrás de produtos. São os produtos que vão até eles. Se os produtos são iguais com preços similares praticados entre os players, saem ganhando as empresas que chegam a esse consumidor da forma mais ágil e inteligente possível. Leve agora esta revolução logística para a área da saúde, que sempre procurou agilidade, diagnósticos e procedimentos mais rápidos, mais precisos, tratamentos estéticos e terapêuticos com mais garantia e flexibilidades. O consumidor cada vez mais exigente por velocidade e comprometimento com sua entrega. Para quem é responsável pela logística, questões começam a surgir. Onde devo focar para minha empresa crescer? Na operação ou na estratégia? Será que é importante terceirizar a logística da minha empresa? Devo iniciar pelo armazém ou pelo transporte? Não existe resposta única para essas perguntas. Nós contribuímos para o desenvolvimento das empresas. Vamos conversar e juntos encontramos a resposta correta para sua empresa e seu produto. Entregamos produtos especiais D0, D+1 e D+2. A Templog é uma empresa que nasceu em meio a essa revolução logística, realizou-se no transporte de produtos e aprendeu a adaptar-se diariamente tanto às novas tecnologias quanto às demandas exigentes de cada cliente.
Para cada demanda, há uma resposta diferente. Somos um parceiro logístico que desenvolve soluções customizadas para entregar o produto certo e na hora e na temperatura certa em todo o território nacional. Para isso, atuamos em todas as etapas da logística de distribuição, com equipes de alto padrão de qualidade, dedicadas a atender às complexidades de cada situação, desde o armazenamento até a entrega. E você, qual o seu desafio logístico? Vamos conversar? Legal, acho que dá para trazer um pouco aí dos desafios que a gente tem, né? E o que a gente... Só um minutinho. E os desafios que a gente tem, né? Com essa revolução logística. Então, aqui falando um pouco da capilaridade das entregas da Tempilog. Então, hoje a Tempilog atende em todo o território nacional. Antes da pandemia, a gente tinha uma volumetria de 70%, aproximadamente 65% sendo feita no multimodal, mas devido aí os desafios, né, da parte aérea, hoje está se concentrando mais a transferência no modal rodoviário. Realmente, como o Júlio mencionou, o grande forte aí, né, na distribuição desses produtos fracionados é o Sudeste e o Sul, e um dos nossos principais diferenciais é esse atendimento em mais de 2.300 municípios, então quase 50% aí dos municípios brasileiros, a gente tem parceiros atuando e realizando entrega com qualidade na ponta final aí. Aqui eu trouxe somente alguns indicadores rápidos para mostrar números dos nossos 3 serviços. A Tempilog presta 3 serviços: armazenamento, fracionamento e transporte. No armazenamento, o nosso grande diferencial é 100% de acuracidade nos inventários, então é a confiabilidade que a gente passa para os nossos clientes de que os produtos deles vão ser armazenados dentro da faixa de temperatura correta, né? O nosso foco está em produtos fracionados de alto valor para a indústria farmacêutica, então existe uma demanda de faixas de temperatura diferente. E a gente controla diversos tipos de dimensionais, desde o código do produto até o lote, número de série, validade, tudo isso com um sistema e muita tecnologia para poder garantir realmente que os produtos dos nossos clientes estão íntegros e dentro exatamente das quantidades e sem avarias em nossos armazéns. Na parte do fracionamento, aí, né, o grande diferencial é a quantidade de unidades aí que a gente movimenta e fraciona. São quase 2,5 milhões de unidades expedidas no ano de 2019. A gente teve mais de 100 mil notas fracionadas e garantimos isso com um índice altíssimo de assertividade. Então, isso a gente só consegue também com muita tecnologia, utilizando coletores de dados, sistemas WMS e tendo os processos bem definidos. E na parte do transporte, acredito que é um dos principais gargalos aí da logística e das empresas no crescimento, é um dos nossos principais diferenciais. A Tempilog é uma empresa que tem origem como transportadora, né? Então, hoje vocês viram aqueles indicadores do Júlio, a gente hoje está entregando em 98% dentro do prazo e íntegro em todo o Brasil. Essa é a nossa média nacional, são números que trazem a atenção como que a Tempilog consegue fazer isso, mas eu vou tentar explicar um pouco rapidamente através de tecnologia e processos bem definidos aliados à qualidade, como que a gente consegue realizar esse serviço. Então são mais de 100 mil entregas ao ano e mais de 640 mil volumes que a gente realizou entregas no ano de 2019. Então, o nosso principal desafio aqui como operador logístico para os nossos clientes é entregar o produto íntegro e dentro do prazo acordado, né, e com todas as condições estabelecidas, né. Então, a gente trabalha com produtos termolabs que existe uma perecibilidade e a gente tem tempo para chegar no destino, senão aquele produto, aquela embalagem, ela não tem mais validade. Então, o nosso principal desafio é, até a última milha, conseguir controlar essas informações, gerenciar e repassar esses dados para os nossos clientes, entregando o produto sempre dentro do prazo acordado e de maneira íntegra. Como eu falei, né, um dos principais valores que a gente tem, nosso foco é em tecnologia, então a gente só consegue atender esse nível, essa quantidade de entregas com esse nível de serviço utilizando sistemas. Então a gente tem soluções aqui de
WMS e de TMS, que vem ao longo dos anos sendo melhoradas e se adequando aí junto com aplicativos móveis. Então, todos os entregadores que prestam serviço para a Tempilog são obrigados a utilizar um aplicativo para poder fornecer essa informação em tempo real, tanto para a nossa equipe interna de atendimento aqui de controle, e quanto a equipe de transporte, quanto também para os nossos clientes que estão aguardando por informações e também gostariam de saber onde que a carga está, qual é a data prevista de entrega. Então, tudo isso a gente consegue através de aplicativos móveis. Essa é a revolução logística, né? A gente conseguir com aplicativos móveis, sensores, informações em tempo real de todas as entregas. Recentemente, a gente já tinha uma série de trabalhos desenvolvendo painéis, né, dashboards, e recentemente a gente disponibilizou uma torre de monitoramento aqui interna na matriz da Tempilog em São Caetano do Sul. Então, é uma torre que dá toda a visibilidade para a equipe operacional de transporte poder acompanhar o lead time, né, o indicador OTIF, de on time in full, de acordo com cada região do país, sul, sudeste, de acordo com cada estado. São inúmeras as possibilidades de informações, de indicadores que ficam disponíveis tanto para a nossa equipe, dando uma confiabilidade para os nossos clientes do controle que a gente tem sobre cada entrega. Por isso que a gente sempre fala que cada entrega para nós é única, e também dando para os nossos clientes em tempo real essas informações e visões customizadas de acordo com a necessidade de cada negócio. Outro principal valor nosso aqui é a questão da qualidade. Então, o segmento que a gente atua exige muito um nível elevado de qualidade. Então, todos os nossos processos são definidos. A gente tem um sistema de gestão da qualidade todo digitalizado. Então, todos os processos de entrada e saída do armazém e de entrega, procedimento de entrega, tudo isso é documentado, e controle de não conformidade. Então, a gente segue todos os padrões exigidos, principalmente aí do segmento farmacêutico. E aqui eu trouxe um vídeo, né, do case sobre a balança da Pitney que a gente adquiriu. O nosso objetivo, quando a gente foi buscar uma balança de cubagem no mercado, era dar uma maior confiabilidade para os nossos clientes do valor das tarifas que nós cobramos deles, porque o peso influencia no valor da entrega, e também controlar melhor os custos, né, com as operações interestaduais, as transferências onde nós somos cobrados pelo peso. Então, controlando melhor os custos, a gente consegue oferecer taxas mais acessíveis para os nossos clientes, dando uma confiabilidade em todo o processo comercial, e também ganhando agilidade no processo de fracionamento e confiabilidade, né? Então, aqui é a máquina OneShip Premium da Pitney, que o Rodrigo mencionou. Basicamente, antes de emitir os conhecimentos de transporte da Tempilog, nós passamos 100% dos volumes por essa balança de pesagem. Ela faz ela lê as dimensões do produto e nos dá a integração com o TMS, levando a informação de peso real e peso cubado, que é essa informação que é importante para nós e também para os nossos clientes. E tudo isso feito de maneira rápida e automatizada com os nossos sistemas. Falando um pouco mais sobre o case, então a gente, analisando aí o projeto, ele teve um retorno de investimento projetado em torno de 4 a 6 meses. Então a gente teve um ganho aí de 8 a 10% na questão de controle de cubagem, de peso. Então todo esse ganho, né, que a gente tem, essa eficiência que a gente tem nos processos, a gente consegue melhorar a nossa competitividade e também aumentar, como eu mencionei já mais de uma vez, a confiabilidade dos nossos clientes, que para nós é muito importante. Então, para nós fez todo sentido ter essa balança de cubagem por todos esses motivos que eu mencionei, e seria isso. Bom, agora fico aqui aberto a perguntas, conversar um pouco aí com os mais painelistas, né, para a gente discutir sobre esses temas. Somente para finalizar, eu acho que o Júlio frisou, é importante realmente os pontos, eu até anotei aqui, a parte de digitalização das empresas, treinamento, tecnologia e o investimento em SAC. Isso tem
total alinhamento com o que hoje a Tempilog segue aqui no dia a dia. Então a gente acredita muito realmente nisso, né? Investimento em tecnologia, em treinamento e capacitação, e também nessa questão do atendimento ao cliente, para dar essa experiência para o cliente que faz a compra, de estar recebendo um produto e se sentir satisfeito. Seria isso. Excelente, Ricardo, obrigado aí pela apresentação. Imagina. Bom, nós vamos dar início às perguntas. Quem nos acompanha já pode fazer também pelo chat, aqui pelo bate-papo. Mas já temos aqui 2 perguntas, e eu vou fazer nesse momento para o Júlio. O Jorge de São Paulo, ele pergunta, né, qual a projeção da ABECOM para o e-commerce daqui para frente, e o consumidor que se viu obrigado a comprar produtos online por causa da pandemia, ele vai continuar também comprando nessa modalidade quando tudo isso passar? Júlio? Deixa eu começar pela segunda, então. Eu espero que sim. Eu tenho um exemplo muito próximo, que é o meu pai, que mora em São Paulo. Ele tem 90 anos de idade, ele passou a fazer compras online, porque ele está proibido de sair de casa. E ele gostou. Ele, iFood, ele compra coisa da farmácia, do supermercado. Os mais jovens, geralmente, já estão mais habituados a manusear um celular e a fazer compras e tudo mais. Mas a gente tem uma oportunidade. A pandemia, infelizmente, apareceu, mas nos trouxe a oportunidade de conhecer um mundo digital diferente para uma grande parcela de brasileiros que não estava habituada a comprar online. Então, hoje a gente consegue comprar um sanduíche, né? Amanhã eu posso comprar uma televisão, uma geladeira, uma roupa e tudo isso. Então, a expectativa é que essas pessoas que entraram no online obrigadas por causa da pandemia gostaram da experiência, e quando terminar isso tudo, continuem com isso. E a primeira pergunta era: qual a projeção da ABECOM para o e-commerce? Veja, ontem eu estava lendo um estudo feito nos Estados Unidos por uma empresa de pesquisa americana que reduziu a projeção de crescimento do e-commerce dos Estados Unidos em 25%. Porque se achava que iria acontecer um boom, aconteceu, mas não tanto quanto se esperava. Eu imagino que isso vai acontecer no Brasil também. Todos esses números que a gente viu, que o Rodrigo inclusive mostrou, de explosão de e-commerce, ele inclui também o iFood, o Uber Eats, aquelas coisas locais, que é um e-commerce, né, mas que já existiam antes. Eu imagino que vai continuar tendo um crescimento consistente, como ele vem ocorrendo nos últimos 10 anos, na casa de 18% a 20%, talvez um pouco mais esse ano. Nesse próximo Black Friday a gente espera um crescimento maior. Mas a gente tem que ficar um pouco de olho, porque, por exemplo, o Ministério da Economia já quer taxar, já quer criar um imposto específico sobre e-commerce, e eu convido a todo mundo a ler a nota de repúdio que a Associação Brasileira de Comércio Grande de Crescimento, e já querem tirar um pedaço disso. E é bom a gente lembrar que a imensa maioria dos e-commerce são micro, pequenas e médias empresas, que geram empregos. Então não se pode abusar da carga tributária, que já não é pequena no Brasil, ainda mais sobre e que os consumidores continuem comprando online, é o que a gente espera. Bacana, obrigado, Júlio. Importante o chamado, né? Atenção a essa questão. Eu tenho na sequência aqui, Rodrigo, eu tenho 2 perguntas, uma do Fernando de BH e do Érico de Santa Catarina. Vamos lá. O Fernando pergunta: gostaria de saber se podemos usar equipamento de cubagem para cadastrar produtos no estoque. Eu acho que já posso emendar a segunda aqui, do Érico, que diz a mudança cultural da operação fator humano, para se comentar um pouquinho também, essa questão da mudança cultural de fator humano versus equipamentos. Legal, excelentes perguntas. A segunda, principalmente, mas vamos lá.
quanto a cadastro de produtos no estoque. Sim, muitas empresas estão nos procurando para fazer a cubagem no cadastro de seu produto no estoque. A maioria das empresas não pegam no produto físico, só transitam com as informações no papel, nota fiscal, para o seu estoque. E aí, via sistema, e na hora da venda, da emissão da nota fiscal e da cotação de frete, vai justamente a informação da nota de entrada. Essa informação nem sempre poderá estar correta. Então, eu tenho alguns cases já, de equipamentos aqui, já coloca no cliente para cadastrar o produto no seu estoque. E aí, quando ele faz a expedição, fica fácil o SAP ou qualquer software de mercado, faz a somatória do que ele tinha cadastrado cubado e já emite a nota. Tá? Essa é a primeira pergunta. Quanto à mudança cultural da operação fator humano, foi isso que eu entendi, né? Você falou? Exato. Versus a automação do equipamento, isso é interessante. Porque culturalmente já é difícil a mudança, né? Se a gente for pensar que sim, o ser humano já é difícil de mudança, né? Nós temos um caso, que nós trabalhamos quase 3 anos numa operação aqui em São Paulo, grande, onde o cliente tinha, além de problema de espaço físico, galpão, que é a maioria das empresas com esse crescimento, com os volumes aumentando, sua capacidade de entrega estava no limite. Ele estava no limite. Com a Sorter, nós conseguimos praticamente dobrar a produção com o mesmo número de funcionários, no mesmo espaço, pois com a produtividade da Sorter, as caixas não ficavam paradas no CD. Aí o depoimento do cliente, que esse para mim foi o mais importante de falar. O depoimento do cliente hoje, conversei com ele, ele fala que a operação, ele não vê mais a operação dele como antigamente. Ele não vê mais as pessoas no galpão fazendo o que faziam. A palavra dela, no caso, foi: a Sorter é o pulmão da empresa. Tanto que ela fez um contrato de manutenção de SLA super rápido, que ela não pode ficar um momento parada. Ela falou: se isso aqui quebrar, hoje eu não consigo voltar para o antigo. Então, eu acho que a resposta é essa. Realmente existe uma dificuldade de, às vezes, da pessoa mudar culturalmente e automatizar, mas é uma tendência e agora, de mercado, já estamos com várias cotações, principalmente agora na pandemia, fechamos bons negócios e é o momento. Tá bom? Perfeito. Na verdade, não é nem mais uma questão de vontade ou de opção, é uma necessidade, né? Positivo. Exatamente. Nós selecionamos aqui mais 2 perguntas. A gente já está com o tempo um pouquinho avançado também, mas vamos lá. Temos mais depois uma pergunta no chat. Agora vou endereçar para o Ricardo. Tá? Eu tenho aqui o João Pedro, de Santa Catarina. Ele está perguntando assim, o que levou a Tempilog a procurar essas soluções para a melhoria de seus processos, enfim, especificamente a Pitney também. E tem uma outra pergunta que a gente vai emendar aqui. Então, a primeira é essa. Mesmo a Tempilog, sendo uma empresa de 30 anos no mercado logístico, como ela fez para se manter inovando nos processos e buscando tecnologia? Quer dizer, essa pivotada agora, Ricardo, que foi necessária, como é que vocês transitaram com isso? Legal, Leonardo. 2 perguntas importantes. O que levou a Tempilog a buscar uma máquina desse tipo? Bom, o nosso foco, um dos nossos focos principais sempre foi buscar tecnologia para aperfeiçoar os processos. Então, a gente já tinha feito isso em outras etapas da cadeia logística, mas faltava a gente melhorar um pouco ali esse processo de cubagem, principalmente quando a gente recebe volumes que a gente coleta em outros clientes, então você não tem as dimensões. Eu concordo com o Rodrigo, muitos operadores acho que não fazem esse processo de pegar o produto, fazer a medição, de cadastrar, e isso para nós é meio que primordial, é importante. Então a gente buscou justamente essa solução, porque é uma continuidade de melhoria que a gente vem fazendo em várias etapas, sempre com foco em tecnologia.
E eu acho que o que tem mantido aí os 30 anos pensando nisso é a administração mesmo da Templog, desde o Ores até o Cadu nesse momento, sempre teve esse foco aí de investir em tecnologia, de buscar melhorar os processos e também na capacitação das pessoas. A gente acredita que não é possível somente investir em tecnologia e não estar atrelado com capacitação. Então hoje a gente tem os treinamentos constantes, não só da nossa equipe, como também de prestadores de serviços terceiros. Então a gente se preocupa também em capacitar todos os prestadores de serviços que estão conosco, justamente porque a gente acredita que a tecnologia ela está aí, mas se você não fizer um treinamento, uma capacitação e não pensar muito bem no processo, você vai ter dificuldades de ter continuidade dos negócios. Eu acho que esse é o grande diferencial da Templog. Perfeito, Ricardo. Bom, antes de finalizar, passar a palavra... Você viu que tem uma pergunta legal do Flávio Donizete para o Ricardo? Isso, exatamente. Eu iria colocar ela agora. Acho que dirige especificamente ao... Bom, eu lhe mando um abraço aqui para o Ricardo, mas vou ver quem pode responder melhor. Meu nome é Flávio Donizete, sobre as questões e desafios apresentados no campo logístico. Pergunto se as empresas, em especial as empresas de transporte, se preocupam ou se estão entendendo essas melhorias até a fase final, ou seja, em seus agentes e filiais. Pois sabemos que geralmente as empresas se preocupam em inovar somente no ponto inicial da expedição. Exatamente. Ele finaliza mandando então um abraço para o Ricardo. Fiquem à vontade para comentar. Acho que é uma pergunta legal, pertinente. Legal, Flávio, um abraço aí, obrigado pela participação. Realmente esse é um ponto importante. Muitas empresas não se preocupam com a última milha, né? Então, eu posso dar exemplos aqui de uma série de ações que a gente tem tomado nos últimos anos, mas uma que a gente faz que tem se tornado muito importante é o encontro desses parceiros regionais. Uma vez por ano a gente patrocina esse encontro, justamente para reforçar procedimentos, conversar sobre a parte, desde a postura de atendimento, como ele se deve se portar ali na entrega, até a parte regulatória e também a parte fiscal e tributária, onde a gente também se preocupa muito em estar atuando corretamente. Então, a solução que a Templog tem encontrado é não aguardar que os parceiros estejam preparados, e sim ajudá-los a capacitá-los. Então, a gente tem buscado levar informação e conhecimento que a gente adquiriu com as nossas experiências e com os nossos clientes, até para a ponta final, mesmo que não sejam funcionários da Templog e sejam prestadores de serviço. Então, a solução é essa, é capacitação e treinamento mesmo. Perfeito. A visão sistêmica de todo o processo, toda a cadeia, porque assim ela se torna eficiente. Bom, estamos chegando agora ao final aqui, foi bem rico esse debate. Nós depois, então, encaminharemos esse material também para o YouTube. Se os participantes, assim, o desejarem, podem compartilhar com seus pares, enfim, né? A gente tem que compartilhar informações, eu acho que esse momento é isso mesmo, é conhecer novas ferramentas e tecnologias. Só para finalizar, tivemos uma pergunta aqui do Rodrigo, a balança modular, ou seja, eu acho que encaminha essa para o Rodrigo também, né? A balança modular, ou seja, é possível comprar primeiro a balança e depois o sorter? Se você quer, e aí já encaminha para a sua mensagem final também, Rodrigo. Tá bom. Por gentileza. Obrigado, Érica, pela pergunta. Dependendo do modelo, sim. Ok. Dependendo do modelo, sim. Não sei se você notou nas apresentações da Sul-Americano, tinha uma balança na frente. É claro que a balança ela já tem que vir preparada para o sorter, mas pode sim fazer o upgrade. Pode fazer o upgrade, tá? Você pode começar primeiro com a balança e depois a gente geralmente faz o upgrade para o sorter, para a classificação. Considerações finais, de novo. Agradecer a todos, principalmente o Ricardo Canteiras, parceiraço, o Júlio, excelente apresentação falando de mercado, você, Logistic, né, Leonardo, e todo o time, e todo mundo que nos escutou aí, desse tempo aí, que foi bem bacana, essa rodada aí, praticamente de informações e negócios. Obrigado. Perfeito. Começamos com o Júlio e vamos finalizar com o Júlio, com a mensagem final. Então, Ricardo, por gentileza, suas considerações.
Legal. Bom, obrigado aí pela participação, pelo convite. Como eu mencionei, para nós é sempre importante conversar de logística, e principalmente quando envolve o tema tecnologia, né, por ser um dos nossos fortes aí. E um ponto que eu gostaria de deixar aí como final é a importância da informação em tempo real na logística. A gente está para desenvolver aí um evento sobre isso, a gente deve divulgar nas próximas semanas. Mas todos os desafios que o Júlio mencionou no início, muitos eles se resolvem se a gente tiver uma boa comunicação e informação em tempo real. Então a gente tem trabalhado muito nisso com todos os nossos entregadores, para cada vez mais garantir para os nossos clientes que eles tenham a informação em tempo real e eles consigam atuar de forma estratégica na gestão do seu negócio, né, focar especificamente no seu negócio e deixar a logística com a Tempilog. Então, eu acho que esse é o recado aí, a importância da informação em tempo real para a gente solucionar diversos problemas aí do transporte. Perfeito. Ok, muito obrigado, Ricardo. Júlio, a sua mensagem final, a resposta à pergunta de $1 milhão, que todo mundo gostaria de saber, né? Mas acho que a sua visão aí, principalmente visão positiva, enfim, sobre os negócios, e agradecer, Júlio, pela parceria, pelo aceite e trazer todo esse panorama aí que nos ajuda muito a nortear a tomada de decisões. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Eu estou sempre à disposição, sempre que for preciso. A gente tem muito mais dados para poder fornecer, o tempo é um pouco pequeno, mas teria bastante coisa para falar. Eu fiquei bastante feliz de ver a exposição do Ricardo e do Rodrigo, que são empresas que se preocupam com a logística, com a tecnologia, com o ser humano. Nós temos que ter em mente sempre que nós estamos falando de relações entre dois humanos. O humano gosta de se relacionar com humanos e não com máquinas. A máquina ela deve ser uma posição intermediária para realizar duas vontades, vamos dizer, do vendedor e do comprador. A tecnologia está aí para isso. Nós temos o celular que faz milhares de coisas, mas nós temos que nos relacionar com humanos. Isso é fundamental. E lembrar que nós todos somos consumidores e nós consumimos serviço. E o serviço tem que ser bem prestado. Então, em nome da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, agradeço a todo mundo que teve a paciência de nos assistir. Agradeço principalmente a você, Leonardo, pelo convite e me coloco à disposição para aquilo que for preciso. Um grande abraço. Ok, perfeito. Obrigado, então, novamente a todos. Obrigado a nossa audiência que permaneceu conosco até agora. Um forte abraço e vamos para frente. Vamos transformar aí esse Brasil. Um abraço a todos. Oi, Leonardo. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.